hoje a gente começa com um tema muito especial, né? Que é a natureza e o ser, a natureza do ser, né? E eu acho que essa é um dos temas que mais batem também com a essência do Instituto e do festival, né? Ontem, apesar dos temas, a gente abordou muito a questão do amor. O amor em tudo, né? O amor no autoconhecimento, o amor como amor, no amor que cura, e o amor também pelo corpo, mas pelo corpo que eu digo, o cuidado, né, do corpo em si como ferramenta de transformação. Então, hoje a gente vai estar ali pegando o âmago mesmo, né, da essência, começando com esse tema incrível. Então, eu acho que a gente já pode até ir começando, né, e depois que o Bruno tiver aqui, a gente vai adicionando ele. Ou então né? E uma coisa interessante também, que o Herbert auxilia muito no nosso instituto, além dessa camisa incrível que ele fez, que é do céu, que a gente teve até uma falha ontem, e peço desculpa porque eu tive essa dificuldade, né? Eu não sei mexer direito no Instagram, tal, coloquei o link da nossa loja no local errado, e aí o link não estava como link, estava só como só estava aparecendo ali, só texto, como né? texto. Mas hoje a gente consertou isso, então a nossa loja já está funcionando, que a gente criou essa loja, né? E tudo que for comprado por lá vai ser revertido também em parte para os projetos sociais. E aí a gente está com essas artistas incríveis, né? A Gabi, pela Maria Gabriela Atelier, e a Thaís, da Barro Bueno, que criam peças lindas, fantásticas, e depois teremos uma grife criada por você, né, Ré? De blusas, canecas, bonés, e para serem também vendidos na nossa loja. E agora, volto a dizer, já está certinha lá no nosso perfil do Festival da Alma. E também no mesmo perfil da ONG Céu. Enfim, vamos dar início então à nossa roda de conversa. Isso. E é incrível. E Herbert, o tema, né? A natureza e o ser, e a natureza do ser. Quando a gente fala desse tema, qual é a primeira coisa que você acha mais interessante disso de comentar? O que desperta em você, o que traz à tona em você o debate sobre esse tema? Ô, Gabriel, quando a gente fala nesse tema, é muito interessante, né? Porque a gente nasce, cresce, né? Desenvolve, faz as coisas, depois morre. Aí você fica assim, cara, qual o sentido da vida, né? Será que você simplesmente nasce biologicamente, cresce, né? Tem uma educação, vai na escola, compete, ajuda e depois simplesmente envelhece e morre? Então, quando a gente fala assim, né, da maneira que é a abordagem do tema, é uma coisa mais transcendental, né? Acho que a gente tem que pensar muito, não como nós, homens, simplesmente da espécie humana, mas como viajantes do tempo, né, em momentos diferentes da nossa existência. Eu acho que quando a gente fala em espírito, né, alma, é uma coisa assim bem profunda, né? Porque que a gente se conhece entre aspas, né? A gente, né? Nós sabemos quem somos nós e tal, mas assim a gente perceber como é a busca dele. Desculpa só te cortar, perdão. O Bruno Murtinho já entrou aí, Gabi. Acabou de entrar aí na live. Então deixa ele vai lá. Cadê o Bruno? Não apareceu aqui ainda não. Não, aqui já apareceu aqui. Bruno Murtinho entrou. Tá. Beleza. Agora é só aguardar ele entrar, mas pode ir falando, Herbert. Depois a gente dá as boas-vindas. Como eu estava comentando, é justamente assim, porque assim, a gente não tem, assim, eu acho que a gente vive um pouco num processo de uma intuição, uma percepção, a gente começa a sentir, né, depois ao longo do desenvolvimento, né, humano, você começa a perceber que a coisa não é muito bem o que a gente está vendo, né? É meio Matrix, né? Você vive naquela ilusão,
naquela fantasia, que eu quero ser isso, eu vou querer ser fazendo aquilo. Então você fica muito naquele momento utópico, né, da tua existência. E aí com o tempo você vai meio que percebendo, né, sensorialmente que assim tem algo além, né, que às vezes sopra no nosso ouvido, alguma coisa que você sente, né, pela outra pessoa, né? Então assim, a gente vai vivendo num processo que a gente vai se descobrindo. É claro que a gente sabe que tem pessoas que, devido ao processo evolutivo, não estão ainda mais atentos. Opa! Bom dia, Bruno. Ô, Bruno Murtinho! Seja bem-vindo, meu querido amigo. Bom dia, que Muito prazer, Bruno, em conhecê-lo agora aqui ao vivo, né? Fazendo as apresentações, Herbert Frois, faz parte também do Instituto Céu. Ele nos auxilia tanto na parte artística, mas também ideias no meio ambiente. E, cara, o Bruno Murtinho eu tive a grande oportunidade de conhecer há pouco tempo até, né, Bruno? O quê? Umas 3 semanas, 4 semanas, por aí, né? Acho que umas 3 por aí. Com a live da Alana, né? Foi através da Alana Roth. Foi. E eu tava, curioso, eu tava passando o dedo nas lives, né? De repente eu parei no perfil da Alana. E aí comecei a ouvir o Bruno, eu falei, caraca, que... E eu senti uma energia, uma conexão. Na hora eu mandei uma mensagem para ele, Bruno, cara, tem um convite para te fazer. Foi. Poxa, eu tô com essa ideia do festival, tenho esse instituto, e ele é o criador do Instituto Cocar, um instituto lindo, que tem um trabalho incrível de estudos, de energia, de despertar esse lado mais humano, que é a nossa ideia, né, desse festival, do instituto em si. Mas ele vai poder falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. Eu estava conversando aqui com o Herbert já, Bruno, o que apresenta para ele quando a gente fala desse tema, né? A natureza e o ser e a natureza do ser. E aí ele estava já comentando um pouco sobre o que desperta nele esse tema, né? Seja bem-vindo, Bruno. Namastê, obrigado. Vou ficar aqui escutando vocês um pouquinho para não atrapalhar esse meio. Ambientado. Não atrapalha não, porque até é bom, claro, você entrou agora e realmente né? O que estava falando, né? Qual o comentário? Porque a gente, na verdade, aqui está reunido justamente para trocar ideias, né? Comentar, a gente interagir. E acho que é interessante essa troca de experiência, porque nós, seres humanos, né? Espíritos, né? Encarnados, né? A gente tem essa questão mesmo das vivências, né? As peculiaridades de cada um, né? Quer dizer, Bruno, ele tem toda uma trajetória espiritual, vivencial, que ele vai coletando e organizando uma mente, né? Um processo de pensamento. Gabriel, idem, eu também. Então, assim, é interessante a gente interagir, né? Para a gente perceber, assim, como que normalmente a gente tem a tendência, assim, a buscar as coisas boas da vida, no sentido da ética, da moral, não que nós sejamos santos, né, que a gente estava falando sobre a natureza do ser, né, e a alma, a gente tem que buscar realmente, assim, entender o que nós fazemos, qual é o nosso papel aqui na Terra, no cosmos, que a gente, quando fala Terra, a gente foi muito restrito, né, eu sou muito assim, gosto muito da questão da criação do universo, a possibilidade dos multiversos, que está sendo comprovado, né, aos poucos, por matemáticos do mundo todo, que o universo foi criado, expandiu, e a teoria, em tese, não seriam só esses, seriam outros. Então a gente está falando de outros lugares, outras dimensões. Então a gente, quando fala em espírito, matéria, energia, cosmos, a gente realmente fica com a mente extremamente assim, expandida e perdido, porque a gente, no fundo, assim, cara, o que é isso, né? O que está por trás disso? Qual o nosso papel real, né? Então a gente estava muito comentando sobre assim, a interação, até para concluir, que eu acho muito importante. Eu fiquei fazendo umas pesquisas muito assim, que eu gosto muito da questão do ecossistema do planeta, né? E aí falando muito sobre a questão mesmo de como o homem, os seres orgânicos vivos, né, vivem no planeta Terra, né? Que até pelos gregos é chamado de Gaia. E aí tem até a teoria aí, né, que a Terra é um planeta, é um ser vivo, né? E eu concordo plenamente com isso. E nós habitamos esse ser vivo, nós somos parte dessa construção. Então a gente
Quando a gente se olha como eu, Herbert, somente, né, trabalho, tenho minha vida, pago minhas contas, você fica limitado, você fica preso num processo onde você não expande e não age coletivamente. Agora, quando você se olha como uma entidade fazedora parte do cosmos, do planeta Terra, né? Nós não somos brasileiros, nós somos habitantes terrestres e cósmicos. Então, assim, quando a gente começa a perceber, né, essa coisa, a nossa percepção de visão, de futuro muda bastante. Não é, Bruno? Eu tô... Não, sim, eu acho, desculpa, eu sempre me enrolo um pouquinho com o Instagram, com a tecnologia, eu estou há pouco tempo no Instagram, não tenho Facebook, então às vezes então desculpa o meu atraso primeiro, obrigado por você. Nada, tranquilo. Tô tranquilo. E eu sinto Mas você não atrasou, você chegou na hora certa, no time. Exatamente. Eu sinto que, primeiro, Atma Namastê, tem muita gente aqui do Cocá, as pessoas que estão chegando e muitos amigos aqui, eu estou vendo aqui passar. Eu tenho a minha percepção, né, a gente tem, me foi dado um recado do mundo espiritual quando o Cocar nasce, através da minha grande irmã espiritual Elizabeth Ribeiro, uma grande terapeuta de cura prânica. Ela me disse assim que eu tivesse muita humildade para falar tudo o que eu ia falar no futuro. E que eu sempre partisse da perspectiva de que tudo o que eu vá falar é apenas a minha verdade. Então eu fico brincando e é uma brincadeira, soa como uma brincadeira, mas é verdade. Nós temos 7 bilhões e 700 milhões de verdades no mundo. Cada pessoa traz a sua verdade e cada pessoa traz a sua beleza. E eu falei isso no Cocar de sexta-feira, que nós somos um grande quebra-cabeça cósmico. Quando eu falo nós, eu não estou dizendo nós, absolutamente nós terranos, que é como somos chamados pelas civilizações galácticas, pela Confederação Galáctica. Eu acho que todas as galáxias, as 100 bilhões de galáxias, formam um grande quebra-cabeça cósmico. E eu acho que é importante que a gente entenda, cada vez mais, entender no sentido amoroso, realizar, talvez, que nós aqui na Terra não somos nem mais nem menos do que as civilizações de Alfa Centauro, de outras galáxias, de outros multiversos, e que a gente entenda toda essa essência, toda a nossa essência, a essência do ser. Enfim, talvez eu conte uma passagem minha com uma visão que eu tive, mas que toda a nossa essência, na verdade, é uma essência que serve a um amor dessa grande fonte que criou tudo e que cria tudo continuamente. Então nós somos um com esse amor, e então o que nós somos na nossa essência é amor. O que a gente tem que fazer talvez é tirar as camadas que nos foram colocadas ao longo de milhares de anos na Terra como uma civilização, tentando fazer com que nós acreditássemos que fôssemos somente nós no cosmos. Então acho que o grande dever nosso é através de alguns passos, mas dentre eles a humildade, a meditação, o estudo contínuo, a percepção da unicidade, da unidade, de que a gente, tirando esses véus, o que a gente vai encontrar vai ser o amor. Então eu sinto que a natureza cósmica é uma natureza benevolente, enquanto a natureza do planeta Terra, nessa última era, foi uma natureza de dualidade, e de terceira dimensão durante milhares de anos, nas últimas eras, mas que agora, a partir do dia 21 de dezembro do ano passado, com a Era de Aquários, de fato, chegando, né, a Era de Aquários vai chegar daqui a 100, 200, um pouco mais, vai demorar, mas a energia de uma era, ela chega, não se vira uma era num clique, então a energia está chegando já, então eu acho que dá para a gente já respirar esse amor, respirar, energia de entender que somos um e de que através dessa amorosidade a gente vai chegar num lugar muito interessante para nós e para todo o universo, na verdade. Porque o universo conta com a nossa cura para que ele se expanda em harmonia.
O universo tem que estar em harmonia em sua absoluta profundidade. Então, nós que somos um pontinho de um grão de areia, num grão de areia, num universo de 100 bilhões de galáxias, parece que somos aqui, estamos fazendo algo menor. Não. Quando a gente acorda e dá um bom dia, quando a gente dá amor, quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz a caridade, quando a gente senta para meditar, a gente está fazendo esse organismo pulsar em amor. O Bruno, isso que você falou foi muito interessante, porque eu estava vendo uma matéria falando sobre o ecossistema, né? E aí lá na matéria eles falavam sobre uma coisa interessante, que assim, a gente vive num planeta, né? Onde tem os minerais, vegetais, animais e o homem, né? E aí ele falou assim, e se tirasse todos os animais daqui, da Terra, e deixassem só as plantas? Com o tempo, daqui a milhões de anos, teria um desequilíbrio ecológico, o oxigênio ia acabar. Por quê? Porque, assim, o gás carbônico que os animais expelem, eles são absorvidos pelas plantas, e as plantas, né, fazem a fotossíntese e geram o oxigênio. Ou seja, na verdade, a minha respiração, o gás carbônico que eu jogo, que qualquer animal joga, ele é absorvido pela... Então, é um ciclo da vida, e vai mantendo o sistema, o ecossistema ativo, com as propriedades que ele tem hoje, né, do oxigênio e dos gases. Ou seja, então, assim, é muito interessante a gente achar que assim, eu vou tirar isso, eu não gosto de pernilongo, eu vou tirar esses pernilongos todos aqui. Cara, tem um motivo. Aí eu lembrei que você falou também, né, das civilizações de outros planetas, de outras galáxias, de outros planetas, e é interessante que a gente, aqui no planeta Terra, somos os únicos, né, seres que podemos mudar o futuro. Então o homem, ele não é um ser que fala assim, vamos viver, né, de acordo com a natureza. O homem tem essa propriedade que ela é boa e é perigosa. A gente pode mudar o futuro, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de mudar o futuro, a gente está afetando todo o ecossistema. Se a gente não tiver essa questão espiritual e percepção do ecossistema, da natureza, né, da convivência com a Terra, como o filme Avatar, né, que eu acho um exemplo muito bacana, de você conviver com esse ecossistema, a gente vai começar a interferir demais no planeta. E aí eu queria entrar nessa questão, porque a gente muito fica falando de amor, para mim, assim, eu digo, com a minha experiência, aí vamos daquele processo de costurar as experiências de Bruno, né, a do Gabriel e de todo mundo. Por exemplo, o amor, muita gente acha que o amor é aquela coisa doce, né, singela, que bota a mãozinha, tá flutuando nas nuvens. Cara, para mim, assim, o amor é ativo. O amor é a percepção. Para mim, que sou um homem da espécie humana, que tenho a razão e percebo as coisas, eu tenho que construir meu amor cuidando da Terra, por exemplo, do planeta Terra. Fazendo a coleta seletiva, que é uma pequena parte que eu faço, evitando gastar água. Então, assim, a gente acha que o amor é você abraçar sempre, vamos abraçar o mundo, ajudar todo mundo. Não, o amor, ele parte de você se entender e começar a perceber como é que você interage com o planeta. Se a gente está jogando plástico no meio ambiente, onde as baleias comem, morrem sufocadas. Então, assim, que amor é esse que a gente tem se a gente não bota ele também para o lado, assim, lógico, estratégico? É como se fosse um jogo. Se eu jogar muito para cá, vou contaminar esse lugar. Então, a gente tem que buscar o quê? Esse contato com Gaia, né, que é a Terra, para a gente ter justamente essa sinergia e essa simbiose com a Terra e viver de uma maneira a melhor possível. A gente sabe que a Terra está mudando, é natural do processo evolutivo do planeta, né? Temperatura, todo o processo. Mas a gente tem o quê? A beleza do ser humano é se adaptar. Se você está sentindo frio, vou botar alguma coisa para me cobrir. Se eu estou sentindo calor, eu já começo a criar pelo. Se eu estou num lugar muito quente, a minha pele começa a ficar mais escura. Se é muito quente, meu nariz fica largo. Se é muito fino, o meu corpo, né, eu começo a ficar mais fino, o olho, né? Claro, ou seja, então, o ser humano, aos milhares e milhões de anos, ele vai se adaptando, né? Através do DNA, dos entendimentos do ecossistema, ele vai vivendo e sobrevivendo à Terra. Mas o bacana hoje que a gente tem a tecnologia é a gente perceber o quanto que a gente é responsável pela Terra. Na questão mesmo de preservar o planeta, não jogar lixo. Cara, são coisas que a gente precisava enraizar nas bases escolares, todo esse processo. Então, acho bacana justamente isso aí que você está... Eu acho que falta. Eu acho que quando a gente fala sobre o amor, a gente pode ir definindo um pouco mais. Eu acho que falta uma percepção nossa muito do amor próprio, porque é impossível, eu só posso dar o que eu tenho.
Eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu tenho uma garrafa d'água, eu posso dividir água com você. Se eu não tenho uma garrafa d'água, talvez eu possa dividir uma outra coisa que eu tenha com você, um chocolate, uma fruta. Então, essa percepção desse amor macro que a gente começou falando, de que o amor, eu tenho essa percepção muito clara. Cocar quer dizer a consciência coletiva do amor em realização. Isso é o significado do Cocar, da palavra Cocar, do que quer dizer esse instituto. Amor e ação, né? Então, na verdade, o Instituto Cocar, que será um instituto na frente, o que a gente busca, na verdade, é a expansão do amor, mas que a gente saiba o caminho desse amor para que ele possa acontecer de maneira a servir. Então, a grande nossa busca é para que a gente se realize primeiro como um ser. Thich Nhat Hanh falava muito isso. E eu fiquei um tempo na Índia, eu tive a chance de ter aulas com Sua Santidade o Dalai Lama, eu tive a chance de fazer o caminho de Lord Buda, e a gente falava muito sobre o amor na Índia, mas primeiro sobre esse amor meu, de reconhecer o que eu sou. Então, primeiro eu reconheço que eu tenho um corpo, que eu tenho um coração, que eu tenho pulmões, que eu respiro. Eu reconheço que eu tenho alguns corpos, depois disso, 7 corpos espirituais, corpo mental, espiritual, físico, átmico, búdico, emocional. Eu reconheço os meus corpos e eu começo, então, a entender que esse coração bate sem que eu peça. Então, eu começo a entender que há dentro de mim uma máquina de amor que ela independe do que eu desejo ou não. Claro que eu posso tirar minha vida se eu quiser, porque é uma radicalidade espiritual muito grande para o mundo cósmico, para as grandes civilizações. É o livre-arbítrio, né? Mas porque a gente vive num planeta de livre-arbítrio, que é um planeta que não é muito comum nos sistemas cósmicos, entendeu? No universo. Mas quando eu realizo que eu tenho esse amor já dentro de mim batendo, independente de eu aceitar ou não, de eu querer ou não, meu coração bate. Ele vai bater. Eu estou aqui falando com vocês e não estou pensando, agora bate, agora retrata, agora contrai, agora expande. Eu não estou pensando nisso. Então, quando a gente começa a realizar o que nós somos nesses corpos, a gente começa a entender desse amor próprio. E uma vez desse amor próprio entendendo que eu posso e tenho condições de espalhar esse amor, né? Eu sempre falo, a gente primeiro se ama, depois ama o outro e ama o todo. Então, eu sinto que esse é um caminho da humanidade muito interessante. E nas partilhas do Cocar, muitas partilhas, todas as partilhas, na verdade, elas ficam gravadas num site. Depois eu posso colocar aqui, ou alguém do Cocar aqui poderia colocar o site do Cocar. E uma das partilhas que a gente estudou, uma das partilhas que eu tive o merecimento de fazer, chama-se Consciência do Coração. Um estudo de um grande artista chamado Greg Braden, quando a gente começa a entender que o nosso coração tem neurônios. Que a ciência descobriu que o nosso coração tem neurônios e funciona exatamente como se tivesse um cérebro dentro dele. E é essa consciência que a gente busca no Cocar Despertar, através da espiritualidade, através de temas, através de leituras, através de estudo, de que o nosso coração, ele pensa, ele decide, já provado pela ciência, ele tem uma estrutura de neurônios, ele tem uma estrutura brutal de consciência para a suprafísica, além do físico. Então, a partir da hora que a gente começa a reconhecer esse coração e a consciência desse coração, eu acho que é essa que é a grande chave. Eu sinto que a nossa mente humana está muito ligada ao ego e a consciência é muito ligada à alma superior. Então, eu sempre fico buscando de que maneira a gente pode acessar essa consciência mais do que a razão, mais do que a mente, para que a consciência do coração possa nos guiar. Porque o coração é um ser ligado, completamente ligado à nossa alma superior. E a gente fica sempre tentando na Terra, como humanos, né? Como a raça que tem a razão, mas a gente usa essa razão para quê? O que resultou em milhares de anos usando a razão? Num descaminho. Né? A gente tem um descaminho ecológico, um descaminho humano, as guerras, a fome,
a pouca caridade, a pouca irmandade, né? Chama-se Greg Braden. Braden é um grande cientista americano. Eu devo fazer uma viagem com ele ano que vem para Machu Picchu. É um grande cientista e fala muito sobre como a gente. Ele fala que a gente, quando está diante de uma grande dúvida, que a gente pergunte ao coração, que a gente se conecte com o nosso coração e pergunte ao coração, porque ele vai ter a resposta, porque ele pensa. Porque ele é um cérebro, ele funciona como um cérebro. Os chineses já dizem que o cérebro fica no estômago, né, no intestino. Eles já trazem esse conceito, os chineses. Mas, na verdade, o grande lance é a gente realizar que quanto mais a gente se entender e olhar para dentro, mais amor para fora eu vou enviar. Então, que a gente possa muito, muito, muito entender que esse amor pelo outro não tem nada a ver com esse amor romantizado ou esse amor, às vezes, no apego, buscado de maneira buscado um pouco de maneira utópica. A gente tem que entender esse organismo que a gente vive, porque nós, tanto em cima quanto embaixo, já dizia a espiritualidade, nós somos um reflexo da fonte. O que nós somos é o universo se entendendo como gente. Nós somos deuses que, olhando para baixo, vivendo uma experiência humana. Nós somos o cosmos vivendo uma experiência humana. Quando a gente tem uma frase que eu acho linda, que é quando a gente olha para o cosmos, não somos nós olhando o cosmos, é o cosmos olhando a si mesmo numa experiência humana. Então, que a gente possa realizar esse papel que nos foi dado, dessa beleza, dessa vida, de poder viver. Buda Padmasambhava falava, se a gente entendesse como demora a gente a encarnar como humano, a gente vem pelos reinos suprafísico, depois pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, depois pelo reino humano. São milhares de anos para que uma alma possa atingir o seu estado humano. E a gente faz o que com isso, depois de esperar milhares de anos? Então, que a gente possa voltar a Buda Padmasambhava, entender esses grandes seres, entender Jesus, o Cristo, Maria Madalena, que esses seres nos trazem essa mensagem, todos eles, cada um com uma verdade. Nós somos fractais, 7 bilhões de fractais, que juntos vamos montar esse grande quebra-cabeça cósmico para que a gente possa ascender junto. E interessante estar falando, porque quando a gente fala assim, poxa, mas eu não penso em respirar, eu não penso em que meu coração está batendo, né? A gente tem o grupo de movimentos voluntários e involuntários. Então, assim, aí a gente assim começa a refletir, né, a nossa existência, assim, peraí, se eu sou o dono, né, do meu corpo, de mim, como é que tem esses movimentos que independem de mim? Então, assim, a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos no nosso próprio corpo. Então, assim, tem um monte de outros seres aqui. Para que eu esteja aqui falando com todo mundo, tem uma organização, né, atômica, molecular, né, e de uma evolução, como você colocou. A gente veio do reino mineral, vegetal, animal e hominal. Ou seja, a gente passou por vários momentos, o espírito, né, para chegar a essa concepção de hominal. Ou seja, no reino mineral, nós aprendemos a questão das formas, a matemática, a geometria. Aí no reino vegetal, a gente aprendeu a questão das sensações, frio, calor, né? Então, aí no reino animal, a gente aprendeu a questão mesmo do instinto, né? Aí a questão de você ter o seu filhote, né? Então você aprendeu aquela questão mesmo desse sentimento, do amor, né? De ter a cria. Aí já no reino nominal, a gente já começa a ter a questão de, eu fiz isso tudo, para quê? Aí você começa a entrar com a razão. Então aí a gente muda de patamar mesmo, evolutivo. É estranho falar assim, pô, você já foi pedra? Como assim foi pedra? Entre aspas, né? Porque a gente sabe que é uma frequência, né? O espírito, ele é uma partícula, ele vem transitando, por quê? Para a gente ser o que a gente é hoje. E o interessante é que o próximo patamar é o angelical. Ou seja, a gente ainda vai chegar num outro momento ainda, que é o que a gente conhece de final, que é o angelical. Pô, angelical, aí a gente começa a pensar, né,
na questão de Cristo, espíritos ultra superiores, espíritos que controlam o sistema solar, espíritos que controlam a galáxia, ou seja, trabalha com a matéria escura, ou seja, então assim, a gente ainda não tá assim, é o átomo do grão de areia na praia, né? A gente ainda está vibrando. É, uma coisa que eu... Isso é muito, só para encerrar, isso é muito bonito, por quê? Porque, não, poxa, mas eu queria já ser um arcanjo, já, poxa, calma, tudo no seu tempo, desfrute da melhor maneira possível esse estágio que você está hoje, né? É o que você está colocando, a gente começar a buscar, né, o nosso eu interior para interagir no ecossistema com as outras pessoas. Então, acho que, assim, eu estou feliz no meu momento, eu quero chegar lá, como arcanjo, anjo, quero, mas eu quero extrair da melhor maneira possível esse momento, por quê? Para eu não pular matéria, para chegar lá como arcanjo, rapaz, isso eu não fiz não, hein? Pô, essa matéria eu não tive não, ou seja, então a gente tem que buscar realmente viver o momento e passa rápido. Se você parar e pensar que o cosmos surgiu há 14 bilhões de anos, olha só, já passou 14 bilhões de anos, não é? É muito tempo? É relativo, é e não é. Pode ser muito tempo ou pode não ser muito tempo. Depende do seu ponto de vista e da sua dimensão. Então, a gente, nesse processo evolutivo, realmente a gente está se conhecendo. Desde que o homem é civilizado há 7 mil anos, né, com os sumérios, né, aquelas populações de Acádia, aquelas populações, né, de 5, 7 mil anos, o homem quer dominar o homem. É impressionante como a gente, quando tem a razão, começa a dizer, cara, se eu tenho força e tenho poder, eu posso subjugar aquelas pessoas mais fracas. Então, assim, não mudou. Se você olhar 7 mil anos e hoje, isso mudou porque a gente tem internet, smartphone, carro elétrico, né, vai entrar para 5G, 6G, mas o modus operandi do homem da espécie humana ainda, ele está entranhado nessa questão do domínio, do poder, de não percepção do ecossistema. Às vezes a gente levanta bandeiras, vamos proteger o planeta, para ganhar dinheiro. Por quê? Existe a política, existem os interesses de corrupção, ou seja, mas se a gente não estiver desperto, como vocês estão falando, peraí, o que eu quero da minha vida? Eu quero seguir aquele ator famoso no iate, tomando champanhe, curtindo, enquanto a população nossa, aqui no Brasil, está entrando nesses açougues aí, comprando osso para comer, para sobreviver. Ou seja, que é o homem da espécie humana ainda nesse entranhado confuso que nós estamos? A gente começa a despertar, são pequenos focos de despertamento, né? Mental, o que eu posso fazer? Mas a gente tem que começar a buscar essa consciência realmente assim, de que nós ainda somos espíritos muito belicosos, nós somos espíritos ainda muito entranhados nessa questão do domínio, do poder. Mas é claro que é uma pequena parte ainda que tem esse poder. A gente tem que começar a agir de uma maneira como se fosse um xadrez. Não vamos mudar o mundo amanhã. Acabou o Covid, a poluição, não vamos emitir mais carbono. Não é isso. A gente tem um processo ainda crescente. Por exemplo, esse trabalho que está sendo feito, né, na live, nessa de ontem para hoje, é um momento de positividade, de você mandar uma mensagem positiva para as pessoas. A pessoa, poxa, cara, não tinha pensado nisso, realmente, né? Pô, eu sou um ser espiritual, o que eu quero para o meu futuro, para o planeta Terra? Então, assim, são pequenos flashes que a humanidade, o globo terrestre, vai mandando, né, para que algumas pessoas comecem a despertar, que tem muita gente que ainda está adormecido, tem que trabalhar, fazer não sei o quê, meu patrão brigou comigo, eu não vou perder o emprego, ou eu vou ficar na sarjeta, ou seja, então a gente está muito ainda entranhado nesse processo, e aí acaba esquecendo muito a questão do amor, né, do amor no sentido, não assim, eu vou abraçar meu filho, que amar meu filho é fácil, amar meu filho, minha mulher, minha mãe, é muito fácil. Agora, amar esses líderes que estão pensando só na questão mesmo material, que querem, às vezes, se utilizar da inconsciência, né? A falta de percepção de muitas pessoas, e manipulam como se fossem gado. Ou seja, então a gente precisa realmente despertar e se questionar. Herbert, pega aquele balde d'água ali para mim. Mas para que eu vou pegar esse balde d'água? Não é? Calma aí. Que eu acho que você se questionar é saudável. Você se... Não, por que eu estou fazendo isso? Será que isso é legal? Entendeu? Será que, para que eu vou fazer isso? Qual a consequência desse balde d'água? Ou desse outro produto? Ou seja, a gente tem que começar a meio pensar
o nosso dia a dia. Por que eu faço isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu sinto medo quando chega um cara? Por que quando eu vejo uma pessoa branca, estou caminhando na rua, aí eu vejo uma pessoa branca, legal. Quando eu vejo um cara negro, eu fico meio com medo. Por que disso? A própria sociedade, o sistema, ele vai moldando a gente num processo assim, tenha medo disso. Hollywood, vamos botar filme de extraterrestre mal. Aí todo mundo acha que extraterrestre é tudo mal. O extraterrestre vem de outro sistema solar, de outra galáxia para cá, com alta tecnologia para dizimar a Terra. Não tem lógica. Ou seja, então a gente tem que ter muito cuidado, assim, o que o mundo vem passando para a gente de informação. E isso, Bruno, você vai concordar plenamente, isso mexe com a nossa energia. A gente começa a ficar mais egoísta. Não, eu tenho que guardar meu pratinho de comida, vai que eu não tenho amanhã. Aí o cara começa a guardar um prato de comida, né? Guardando riqueza. Olha, quanta gente enriqueceu nessa pandemia. Quanta gente enriqueceu na desgraça. É o que nós estamos vivendo. O que a gente precisa perceber é que existem os falsos profetas. Eles estão aí, faz parte do jogo. É o game. Só que se a gente for bobinho, o lobo, se a gente for ovelha sempre, o lobo vai querer comer a gente. Então a gente tem que buscar o quê? Ser bom, mas não ser bobo. Não tem nada a ver assim, você ser amoroso. Ai, tá, não, deixa pra... Não, calma aí, meu amigo. Tá errado. Aí entra a questão mesmo da lógica. Jesus, ele sempre foi amoroso e maravilhoso, tudo de bom. Mas só que ele não era bobo. Sai pra lá, Satanás, que é isso? Vai perturbar outro. Eu tô aqui, tem que seguir o meu caminho. Se você quer ficar nessa vibração, segue. Que é o livre-arbítrio. Você também não vai amarrar a pessoa, vamos amarrar todo mundo, para todo mundo ficar bonzinho. Não. Faz parte do projeto, né, de evolução humana. Pelo menos que a gente conhece. Mas a gente não pode querer amarrar todo mundo, claro. A gente tem que falar, cada um vai ter o seu momento, né, de despertar. Eu acho que é nessa pegada mesmo que a gente tem que, assim, acho que todo mundo que está assistindo aí é começar a perceber mesmo. É assim, o que essa propaganda quer me dizer? O que aquele assunto está me dizendo? Porque se você começar a perceber notícias políticas, econômicas, o sistema planeta do mundo, existe todo um processo mesmo que é um quebra-cabeça. Não, vamos tirar daqui, não. Se a gente falar isso, vai sensibilizar, então a gente ganha isso. Não que a gente tenha que ser frio, não é isso. Mas tem que, assim, perceber o que está por trás e a gente fazer o nosso papel, né? Eu acho assim, quando você começa uma coisa, vou falar uma coisa para vocês, não riam, é meio loucura, mas faz parte do que eu tô da minha vida. Por exemplo, eu faço xixi, todo mundo faz, né? Prazer, Então, assim, eu evito dar assim, faço xixi, não dou descarga, dou um tempinho, jogo um sprayzinho com pinho lavanda, aí no terceiro xixi que a gente dá descarga. Pô, mas isso é uma besteira, uma bobeira. É uma bobeira, mas é uma bobeira se todo mundo pensar nessa 1 milhão de pessoas economizarem três descargas por dia, você vai começar a perceber que tem um processo de economia de água, de economia de energia. Então, tem todo, assim, na verdade, sistema neural. Como você colocou, a gente tem que pensar como um todo, não só simplesmente como Herbert. Mas se todo mundo começar assim, não é que ninguém vai parar de dar descarga, não é isso, mas assim, é você, pô, o que eu posso apagar aquela luz aqui um pouquinho? Eu posso cortar aquilo ali? Eu posso evitar esse negócio? Então, assim, são pequenas coisas que no coletivo de 200 milhões de pessoas já faz uma grande diferença. Uma coisa que eu queria comentar também, voltando um pouco para também da essência, né, da natureza, com tudo isso que vocês estão falando, da importância do olhar para o planeta, meio ambiente, a conexão. Tem algo que eu estudo há tanto tempo, eu sempre, por isso desse festival, a busca da alma, né, dessa essência, quando eu comecei a olhar mais para a alma e entender o início, né? Eu sei que é um absurdo falar, pô, como entender o início? Mas também tipo assim, dane-se ser um absurdo. Eu vou em busca da natureza e não do controle do conhecimento, porque isso que é o que o Bruno Murtinho estava falando, né? Da gente sair dessa questão do controle e vivenciar a natureza mesmo, o caminhar, né? Os passos das experiências e vivenciar isso. E uma vez ouvindo Laércio Fonseca, não sei se vocês conhecem,
ele falou algo muito interessante que me marcou para mim, da física, né? Ele é professor de física e tal. Ele comentou: se tudo vem de um mesmo ponto, seja de Deus ou seja do Big Bang, nós todos estamos conectados. E aí, bom para mim, olha a natureza, a nossa essência da conexão, né? Que é tudo que vocês estão falando aí. E se tudo está conectado, tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá, nós temos uma parte disso. Estamos ligados com esse todo. E aí eu fui estudar, não sei se vocês já ouviram, o John Bell, que era um químico. Ele pegou, ele em laboratório, ele separou separou um átomo em duas partes e separou 1 ano-luz de distância. E é coisa para dedé 1 ano-luz de distância, né? E aí ele foi e mudou o movimento de uma dessas partes. Instantaneamente, a outra parte, a 1 ano-luz de distância, mudou seu movimento. E aí eu comecei a entender aquela passagem que a gente modifica o nosso entorno com o nosso exemplo, com a nossa mudança. Então, se eu estou conectado com esse todo, gente, e eu promovo uma mudança em mim, todo o universo se modifica. E aí eu penso sobre o que vocês estavam falando, que é exatamente isso. Eu preciso começar a ter um olhar, eu não vou nem falar preciso, mas seria importante para mim começar a ter um olhar que tudo à minha volta depende também de mim, porque é o meu olhar construindo esse entorno. Né? Ontem eu estava falando, eu não enxergo o Murtinho na sua plenitude, ou o Herbert, eu enxergo o que tenho em mim, o que eu consigo visualizar. Né? Eu só enxergo parte de vocês, o que eu consigo adquirir e na minha expansão energética nisso. Então acho muito, muito importante a gente trazer a nossa responsabilidade real ao entender a nossa natureza nessa construtividade do mundo perante o mundo. E entendo, se a gente está conectado com o todo, olha o lado, aí a gente pode entrar na questão do lado divino também, né? Olha a responsabilidade que a gente tem com cada célula do nosso corpo, com o meio ambiente, com as plantas. E Einstein mesmo trouxe, né, que a quarta parte estrutural, né, elétron, próton, é a consciência. Tudo tem consciência. Então, se tudo é consciência, é hora da gente entender que somos partes de uma consciência fractalmente vivenciando a sua experiência para o todo. Eu acho que foi complicado o que eu disse para finalzinho aqui, mas somos responsáveis por tudo e é hora da gente assumir o nosso posto. E de forma leve, tranquila. A gente fica muito... Eu percebo que... A minha percepção é que ficamos muito presos eu tenho que ter um propósito, e um propósito de salvar o mundo, de salvar o outro. Não, mas e fica nesse apego, nessa busca de controle, de posicionamento que o mundo atual nos exige, e graças a Deus surge aí o Instituto Cocá, tem o Festival da Alma, e tantos outros que começam Gente, olha, o caminho começa em si, e só em si poderá transformar o seu entorno. As palavras vivificam, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Tem um ditado. Bom, eu sou mestre em Reiki e a minha madrinha foi a primeira mestre de Reiki da América do Sul, e o primeiro curso de Reiki da América do Sul que ela deu foi na minha casa. Então, eu tenho 33 anos de Reiki esse ano. Bem, e o Reiki é um estudo da cura através da energia.
Então, desde muito novo, eu cresci numa família, enfim, completamente esotérica. Os meus pais, com 5, 6 anos, eles me levavam para ver disco voador. A gente ficava olhando para o céu e eu já com essa vida. Então, foi muito curioso crescer nesse ambiente, que é um ambiente, na verdade, e muito universalista. E ao longo, assim, havia um ditado chinês, né, um provérbio chinês que eu adorava, sempre gostei. E desde muito novo eu conheço, que é: antes de mudar o mundo, dê 3 voltas em torno de sua casa. Que é muito bom. A gente vai entender que eu me modificando, eu modifico o campo ao meu redor. Outro dia uma amiga minha me ligou dos Estados Unidos e falando que o marido estava brigando com o filho. O que é que ela faz? Eu falei assim: sente-se e apenas empreste o seu ser. Não tome um partido, não fale alguma coisa, apenas seja amor naquela. E o ato dela sentar no meio dos dois modificou e fez com que os dois olhassem para ela. O que essa pessoa está fazendo sentada em meio a uma discussão? E eles caíram numa real de quão inócua era a discussão. Então, quando a gente entende a ferramenta de modificação que nós somos, nos modificando primeiro, porque a gente se modificando, a gente modifica o campo ao nosso redor. O que você falou, na verdade, de uma maneira bem científica, que eu adoro, é o estudo do campo. O estudo do campo foi comprovado pela ciência americana na década de 1950. E como é que foi comprovado? Da maneira mais curiosa, mais prosaica. Uhum. Pegaram um coco, entregaram um coco a um grupo de macacos em Bornéu. E pegaram um coco e lá colocaram no meio desses macacos e pegaram um outro objeto e colocaram no meio dos macacos na África. Pouco tempo, os macacos em Bornéu começam a brincar com o coco de uma maneira. Em pouco tempo, e logo depois, os macacos na África não querem mais aquele objeto. E aí os cientistas vão e colocam um coco lá. Na África passam, então, eu estou falando de macacos de uma outra raça. Sim. Não era nem da mesma raça. Poucos anos depois, 2 grupos de macacos em pontos distantes do mundo estão fazendo os mesmos gestos com os mesmos cocos. O que isso comprova? Que existe um campo. Que a minha atitude aqui, eu, sozinho, influencia esse campo. Que a minha atitude com direção... E aí a gente volta para o provérbio chinês, que antes de eu modificar o mundo, o quão eu tenho que crescer, o quanto eu tenho que expandir, o quanto eu posso, o quanto eu tenho para integrar em mim, para que eu possa ser aquela gota, uma pedra que cai num lago plácido, e por menor que seja a pedra, todas as ondas dessa pedra percorrerão todo o tamanho desse lago, tenha o tamanho que tiver. Então, esse entendimento nosso e sobre a nossa potência universal, porque a gente, às vezes, assim, o que estava sendo falado aqui, a gente precisa entender que a Terra é um planeta que ele foi explorado desde sempre. Uma civilização sai de um outro planeta, vem para a Terra, começa a explorar a Terra através de ouro, cria um DNA com um hominídeo que havia aqui e começa, então, uma nova raça. Essa nova raça, ela foi criada baseada num processo de escravidão para que servisse essa outra civilização. Isso está dito, enfim, por grandes seres. Isso é claro, desde a Suméria. Estamos falando aí de... documentos sumérios, tem tudo isso. Tem tudo isso. Inanna, a deusa Inanna, o deus Enki. A gente vai entender Adão e Eva na Suméria, né? Então, o que a gente entende é que a energia da Terra foi uma energia criada muito voltada para a exploração e para a escassez. Uma vez que a gente quebre esse ciclo, entendendo... E qual é a melhor maneira de eu ter controle?
de eu ter poder, de eu controlar, é eu desqualificar você. Eu te desqualifico, digo que você não tem condições de fazer algo, que você vai fazer, então, o que a gente estabelecer, que eu acho que é certo. Então você passa a ser um instrumento de controle meu. Essa nova era de Aquários é a humanidade despertando para o fato de que somos e temos potenciais absolutamente infinitos dentro de nós. Temos amor, uma possibilidade de amar infinitamente maior do que a gente entende. Temos a possibilidade de entender que a rédea dos nossos destinos estão nas nossas mãos e que a gente se vitimizar só perpetua essa escassez. Então esse crescimento, e tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso é um movimento de expandir, de expansão de consciência. A gente tem lá no site do Cocar, eu vou até pedir, tem muita gente do Cocar aqui, eu peço que alguém possa ir lá no site e colocar aqui só o link da consciência do coração, para que as pessoas possam entender sobre essas partes, sobre como funciona isso. Mas o grande, assim, a grande virada de chave minha, desde criança, e eu posso trocar aqui agora, porque me foi dito que eu falasse isso, nossos irmãos estelares, que eu passasse essa mensagem. Então, onde eu vou, as lives que eu sou convidado, eu tenho que passar essa mensagem, para que a gente entenda, na verdade, que o que a gente está fazendo aqui, eu falo para as pessoas, vamos parar de achar que a natureza é só a Amazônia. Existem árvores em Sírios, tempestade em Júpiter. Aí alguém fala assim pro Peter Diamond, da Singularity University, você está maluco pensando em Júpiter, em Marte, e tem 23 guerras acontecendo na Terra? Ele fala, olha, aqui o que eu posso fazer é ser o meu melhor. Mas eu quero ser o meu melhor pensando no meu potencial universal. Então, quando eu tive uma experiência com a civilização arturiana, e venho tendo, semana passada eu tive outra, com seres de luz, seres de outras dimensões, quando a gente entende que todos esses seres estão trabalhando para que a gente possa despertar na Terra, porque a Terra a Terra, na verdade, ela é um organismo que adoeceu num sistema de 12 planetas conhecidos. E, curiosamente, muitas tradições nos definem, o Pranic Healing, por exemplo, com 12 chakras. Então, a Terra é um chakra que adoeceu. Mas quando a Terra adoece, quando um chakra meu adoece, todos os outros chakras trabalham sobrecarregados para organizar esse chakra doente. A Terra chegou num ponto de adoecer muito alto, em que a grande inteligência, o plano divino, e a grande fonte falou assim, vem cá, a gente precisa consertar a Terra. Só que esse conserto não será através de uma nave pousando na Avenida Paulista, ou de uma nave pousando no Arpoador, ou no Savassi, em Minas Gerais, ou na Guaíba, em Porto Alegre, e salvando a gente. Essa salvação, ela será individual no sentido do amor próprio, da autoestima, para que eu possa amar o outro e amar todos. Então, que a gente possa entender que todo o nosso futuro e todo o nosso caminho por trilhar vem de uma amorosidade desses grandes seres, dessas grandes civilizações que já passaram pela Terra e que estão aqui trazendo esse conhecimento para a gente. Então, que a gente possa absorver e cada vez mais se perguntar. O mundo é dos curiosos, eu digo isso. O mundo é dos curiosos. Então, que a gente possa fazer aquela pergunta, que foi a pergunta que a grande fonte fez, quem eu sou? E ele ouve essa resposta, eu sou o que eu sou. Então, assim, é um caminho muito especial e muito lindo, e não é simples quando a gente mergulha dentro de nós, porque a gente vai ter nossas sombras. E as pessoas querem varrer as suas sombras. Não. Entreguem essas, sabe? Se integrem essas sombras. Busquem acolher essas sombras. Dê amor a ela. A energia do amor é muito potente. A frequência do amor, ela anula e derrete qualquer outra frequência. Então, que a gente possa ser, como diria Ram Dass, esses deuses caminhando na Terra, vestidos de humanos. Que lindo. Bruno, desculpa interromper, mas a gente está chegando no horário final aí da live. 2 minutos. Mas eu quero... Desculpa, Heber, querido. Não, pô, tá ótimo.
E, gente, pelo amor de Deus, foi lindo estar com Bruno, vocês. olha só. Eu, Às vezes tem comentário que a gente precisa concluir, cara, e faz parte de um processo. Não dou, olha. Fico feliz de você, Gabriel. eu quero agradecer a presença de vocês. Bruno, cara, meu coração se preenche de alegria de ter realizado isso aqui com você, com o Herbert. Quero fazer outros momentos com vocês, né? E com certeza muitos outros. Não largo mais você, Murtinho. Herbert já não largo já faz tempo. O Instituto Cocar já virou um parceiro do nosso Instituto Céu, né? E estamos aí, vamos trabalhar na construção de nós e de um mundo melhor. Então, eu quero agradecer a vocês dois. Continue aí no festival, que a gente teremos outras rodas de conversa. Sigam